Vamos lá pessoal, continuando aqui na nossa maratona de questões de conjuntos, vamos ver aqui como resolver esse modelo aí de questão número 4. Vamos lá. Então nós temos uma representação em diagramas, né, de forma achurada, né, uma região pintada, e ele quer saber, essa região representa qual das operações abaixo, certo? Pessoal, tem situações aí que você pode eliminar de forma bem clara, né? Por exemplo, essa letra D aqui é a união de todos. Com certeza não é, porque se fosse a união de todos, você ia pintar todas as regiões, né? Essa letra E está dizendo que você vai pegar o B e tirar os outros. Então, o que não é, apenas B, né? É uma região que a gente diz assim, eu quero só o B e tiro tudo que tiver nos outros, certo? Então essa aqui também não pode. Os demais, é bom você fazer alguma estratégia para descobrir, né? Então, uma delas é essa aqui, ó. Eu vou numerar as regiões, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Com isso, eu vou descobrir que as regiões que eu quero são as regiões pintadas 2, 4 e 5. Então vamos analisar se é a letra A. Então eu tenho A união B na letra A, interseção AB, interseção C. Então o que é que eu observo no desenho? Quais os números do A união B? Tudo de A e tudo de B, certo? Então o A eu vou pintar aqui, para você localizar, ó, o conjunto A, e o conjunto B, então eu vou usar todo mundo de A e de B. Então nesse caso eu vou ter o 1, eu tenho o 2, o 3 eu não tenho, mas eu tenho o 4, o 5, o 6, o 5, o 6 e o 7. Então essa é a união, certo? Interseção com B interseção C. Pessoal, B interseção C são os elementos que estão em B e C ao mesmo tempo. Então observe que é o 2 e o 5. 2 e 5. E essa interseção entre os dois conjuntos vai ser 2 e 5. Então não é a letra A. Porque se fosse a letra A, teria 2, 4, 5. Então, nesse caso, essa letra A só vai pintar as regiões 2 e 5, que seria mais ou menos isso aqui, ó, os três conjuntos, certo? Os três conjuntos, com as regiões 5 pintadas e 2 pintadas. Apenas isso aí, certo? Aqui é o B, o A e o C. Então, na verdade, eu preciso de pintar 4, 2 e 5. Então, não é a letra A, certo? Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos B interseção A, união com B interseção C. Quem é B interseção A? Se você observar, entre o B, esse B e o A, eu tenho 4 e 5. União. Quem é o B interseção C? Entre o B e o C, eu tenho B, C, eu tenho 2 e 5. E a união desses números, que tem o 5 em comum, vai ser 2, 4, 5. Aí, nesse caso,
Essa tá certa, que é exatamente as regiões que eu preciso. 2, 4, 5. Então a letra B é o correto. Então, pessoal, essa é uma estratégia que você pode usar. Se você pegar uma questão dessa com um desenho, né, que ele achurar uma parte, né, você pode numerar as partes e fazer comunhão, diferença, né, aquelas operações básicas que vocês já viram, certo? Vamos para nossa terceira questão, e essa questão é muito legal, porque essa próxima questão aí, ela fala sobre pertence, né, está contido. Então, fique muito atento para esse modelo aí, que eu vou agora explicar no detalhe, certo? Para você não ter problema. Veja bem, o conjunto A, ele é formado por o 3 sozinho, o 2 dentro de uma chave e o 2 e o 3 dentro de uma chave, juntos. Então, se você for usar pertence, só existe 3 situações e não pode fugir delas, certo? É o 3 sozinho, que pertence a A, é o 2 entre chaves, que pertence a A, e o 2 e o 3 juntos entre chaves pertence a A. Volto a dizer, se tiver sinal de pertence, só pode ser um desses 3 casos. Aí você diz, professor, tem aqui 2 situações de pertence. Tem o 1 e tem o 4, certo? Na número 1, ele colocou o 2 entre chaves dizendo que pertence a A. E está certo, porque o 2 entre chaves realmente pertence a A. Na número 4, ele diz que o 3 entre chaves pertence a A. Está errado, porque tem que ser o 3 sozinho ou 3 junto do 2. Como eu falei para vocês, né? Só tem as 3 possibilidades que eu destaco aqui mais uma vez, ó. Fora isso, qualquer coisa além disso está errado. Então eu já descobri que a 4 está errada. Como eu quero as corretas, né? Você já pode analisar, né? A 1 está correta, a 4 está errada. Então, onde tiver 4 aqui, ó, já não pode, né? E a 1 está correta, aqui também não pode. Então, através da número 2, aí a gente vai descobrir, certo? O que diz o item 2? Está contido. Atenção, olha como é fácil, ó. 2 e 3 está contido em A, conjunto formado por 2 e 3. Qual é a jogada que eu falei para vocês? Quando estiver contido, os elementos da esquerda tem que estar no da direita, né? Porque esse sinal é aberto para o maior. Então você tira, separa e pergunta. Só vai estar contido se todos os elementos do conjunto, do primeiro conjunto estiver no segundo. O 3 sozinho está em A, se diz pertence a A. Ok. Mas o 2 sozinho pertence a A, não pertence a A. Então, esse está contido aqui está errado. Porque para estar contido, os elementos de um tem que estar dentro do outro. Nesse caso, o 2 está errado. E assim, se o 2 está errado, você elimina a letra E, certo? Vai ser a letra A. Aí você diz, então o 3 está certo. Está certo porque o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Mais uma vez, né, a Bank BFC envolvendo, afirmando que o conjunto vazio ele está contido em qualquer um. Seja no A, ou seja no B, ou seja no C, né? Então, respondida a questão, alternativa letra A, tá? Vamos agora a uma questão bem diferenciada, né? Prova de professor, né? De matemática, e vamos lá. Ele dá um conjunto
e pede o número de subconjuntos. Aí você diz, mas o que é subconjunto? Subconjunto é aquele conjunto que está dentro do outro, está contido no outro, certo? Então, com 4 elementos, eu tenho muitos subconjuntos. Ó, eu tenho um conjunto com 4 elementos, certo? 4 elementos. Eu vou dar um exemplo aqui do que é, por exemplo, vamos supor que eu tenho um conjunto com 3 elementos, certo? Ó, vou botar aqui um conjunto com 3 elementos. Não, vou botar com 2 elementos. 3 e 5. Quantos subconjuntos eu tenho aí? Tá aqui, ó. Subconjuntos. Presta atenção. O vazio é um subconjunto de todos. O 3 sozinho é um subconjunto. O 5 sozinho é um subconjunto. E o 3, o próprio conjunto, é um subconjunto. Então eu tenho 4 subconjuntos. Se você quiser uma fórmula para descobrir o número de subconjuntos, é só pegar 2 elevar a n, onde o n é o total de elementos do conjunto. Então 2 elevado a 2, 4. Ou seja, eu tenho 4 subconjuntos. 4 subconjuntos. Certo? O vazio e o próprio conjunto está sempre entre os subconjuntos. Agora vamos analisar a questão da banca IBFC. Olha, eu tenho um conjunto A com 4 elementos. 17, 19 e 23. Quais são os subconjuntos? Subconjuntos. O vazio, o 12 sozinho, e assim vai. No final eu tenho o próprio conjunto, que é o 12, 17, 19 e 23. Então, quantos subconjuntos eu vou ter? 2 elevado à quarta. Essa é a fórmula. E 2 elevado à quarta dá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, são 16. Isso está na letra D. Mas olha a pegadinha, ó. Ele diz que os subconjuntos que ele quer não são vazios. Então, dos 16, você já está vendo que você vai tirar esse aqui, ó, vazio. Menos 1. Menos 1. E dos 16, você vai tirar com 3 ou menos, né? Então, se tiver 4, que é o próprio conjunto, não entra. Então, você vai tirar outro 1. Resumindo, tirando 16, tirando 2, 14. Então, um perigo, tem uma pegadinha aí, porque ele diz assim, os subconjuntos não vazios e que tenha no máximo 3 elementos, com 3 ou menos, né? Então, o que tem 4, aí assim, só existe um que tem 4, só existe um que tem 4, que é o próprio conjunto. Então, por isso que você vai ter 16 menos 2. Muito legal, muito perigosa essa questão, né? Muito cuidado com o número de subconjuntos. Se ele não falasse nada, seria 16 mesmo, tá bom? Essa aqui é muito cobrada, né? Pela banca, muito cobrada mesmo, né? Observe aqui um detalhe. Fique muito atento, né? É muito presente essa informação que 2 conjuntos são disjuntos. Quando é que 2 conjuntos são disjuntos? Quando eles são separados, quando a interseção é vazio. Então, 2 conjuntos são disjuntos quando a interseção é o conjunto vazio. Resumindo, eles não se tocam. Então, você tem o conjunto A
e tem o conjunto B, que eles são separados. Só que o conjunto A, ele tem 12 elementos. Vou botar aqui uns pontinhos aqui, ó. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 elementos diferentes. E o conjunto B tem 15. 5, mais 5 e mais 5. Lembre-se que esses elementos são bem diferentes. 1, 2, 3, etc. Beleza? Aí você diz, professor, a união entre eles tem 27? Com certeza, 27. Porque quando você unir, ó, A união B, vai ter 27 elementos. Com certeza, né? Tem 27. Tá certo. Letra A seria não, porque ele quer incorreta. É um perigo isso, viu? Ele quer incorreta. Vamos para a segunda. O total de elementos da interseção é 3. Impossível. Porque o número de elementos, o número de elementos da união, que é a letra A, o número de elementos da união é 27. Mas o número de elementos de A interseção B é 0. Não tem elementos. É um conjunto vazio. Então ele errou aqui, certo? Dizendo que era 3. Como ele quer incorreta, a letra B. Aí você marca a letra B, tá? A menos B tem 12? Com certeza. Aqui tem 12 e aqui tem 15. O que é A menos B? É o que está em A, mas não está em B. É o próprio A. Então, o número de elementos de A menos B igual a 12. Tá certo. E o B menos A tem 15? Com certeza. B menos A tem 15. O número de elementos de B menos A é 15. E esse mais aqui, ele indica união, certo? Então, o conjunto união tem 27. A gente já sabia, né? Ok, pessoal? Então, número 7. Beleza? Bom, então, nesse caso, certo? Ficamos com essas questões desse bloco. Aguardo vocês no próximo bloco com mais questões de conjuntos, envolvendo também interseção, diferença, né? União. Até lá, pessoal.